Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, quero fazer primeiro um agradecimento, como eu faço sempre, e depois fazer dois pedidos aos senhores. O agradecimento aos amigos, né, que se inscreveram no nosso canal, né, que são que se inscreveu no nosso canal, que eu, quando comecei a fazer o canal, não imaginava que conseguiria nem 100 pessoas, quanto mais o que eu consegui até agora, que são 446 pessoas. 446 pessoas. Dentre essas pessoas, a maior parte são amigos meus, porque todos vocês sabem que eu vendo açaí. Então, boa parte deles são entregadores do iFood que entrega os açaís que a gente vende. E o restante pode ser das minhas redes sociais, e também muita gente que, por causa dos que se inscreveram, que deram o like e compartilharam, aí muita gente também através disso. Inclusive, tem um de Portugal, um que está fazendo, que está estudando lá nos Estados Unidos, intercâmbio, né? Está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, inclusive está jogando futebol americano. E também tem pessoas, amigos que se inscreveram lá de Porto Alegre, Gramado, Santa Catarina, Uberlândia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Tem muitas pessoas que se inscreveram e isso me fez ficar feliz, porque eu não imaginava de conseguir pessoas fora do Rio, principalmente fora do Brasil. Isso é o agradecimento que eu faço a todos. Dito isso, gostaria, graças a Deus que o canal está crescendo, tem muito mais gente assistindo o canal, perdoe-me, desculpe. Então eu gostaria que todos que estiverem assistindo o canal, que se inscrevam, deem o like e compartilhem. Isso faz com que o YouTube espalhe o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, do Brasil e no mundo. Antigamente, quando eu falava mundo, eu falava rindo, mas agora está se tornando verdade, né? Já tem nos Estados Unidos e em Portugal. Eu estou ficando conhecido. Desculpe, não sou metido não. Mas quando vocês todos sabem que eu comecei a fazer esse vídeo, porque por causa das minhas doenças e também por causa das minhas dívidas, né? Que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, além de outras doenças, mas as principais são essas. E estou super endividado também, que os remédios hoje em dia todos sabem que são muito caros, né? Tem um remédio que eu tomo por mal de Parkinson que, graças a Deus, é de graça. Agora os outros remédios todos são caros, né? Pra gente comprar. Tem problema de pressão alta, tem que tomar remédio, problema no estômago. Então a gente vai ficando velho, vai aparecendo tudo, né? Mas graças a Deus ele está no poder e eu tô aí firme e forte. E com a ajuda de vocês, tô fugindo de possíveis depressões, e esse canal tá me ajudando a fugir. E tem um amigo meu aí que eu assisto, que eu sempre assisti antes de começar a fazer o canal, vários youtubers, né? O Gabriel Amaral, Vitor Lessa, Fio, o André, o Rodrigo, o Thiago Ferreira, o Cauã, tem vários, o Dedé, tem vários que eu assisto, o Laranja, tem o canal do Laranja, vários que eu assisto e tem o Ilan também, vários que eu assistia e que me deram força para fazer o canal. Apesar de eu não saber nada,
começar a fazer com a cara e a coragem, mas estou fazendo. E graças a Deus, só espero conseguir aprender algumas coisas que eu não sei ainda fazer. Várias coisas, na realidade, né? Tô esperando uma menina que ela falou que vinha para me ajudar, mas ela, o cachorro dela teve problema de saúde e ela não pôde vir me ajudar até agora. Mas aí é, mas aí é aquele negócio. Então, aí o Thiago Ferreira, né, que é esse amigo que eu comecei a falar e esqueci, ele que sempre fala, e é verdade, vocês que se inscrevem no nosso canal, dão um like e compartilham, que são o nosso verdadeiro patrocinador master, que vocês fazem com que nosso canal se espalhe para o mundo inteiro. Aí nisso a gente vai conseguindo aumentar os canais e passando, aumentando os inscritos, passando para muito mais gente ainda. Então, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. E também o segundo, que aí é o mais complicado, que eu infelizmente só consegui uma ajuda até hoje do amigo que entrou aqui, que fez um Pix para mim de R$ 20. Se vocês puderem fazer um Pix para ajudar o meu canal, que eu canso de falar que esse notebook aqui e também o microfone é dos meus filhos. Aí eles precisam para a faculdade, para o trabalho, para alguma coisa que eles têm que fazer, aí eu fico sem poder gravar. Eu só gravo quando o notebook está disponível. Mas aí por isso eu peço a ajuda de vocês do Pix para ajudar o canal a crescer também, para, se Deus quiser, poder comprar um notebook com a colaboração de vocês e um microfone para eu poder gravar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, entre aspas, né? A hora que eu tiver disponível na venda no caso do açaí, quando eu não estiver vendendo açaí. Agora, aí, então, esse Pix, se vocês puderem colaborar, eu tenho dois Pix. Um é um e-mail e o outro é um número menor, que é para quem tem dificuldades, como eu tenho, de digitar, por ter mal de passo, para ser um número menor para poder ajudar a digitar. Então, vamos lá. Os dois Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. E como eu disse no início, os dois Pix são do Banco PicPay. Quem puder fazer Pix para colaborar, eu agradeço. Quem não puder, agradeço também. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. O Fluminense na segunda-feira, agora, né, dia 30 de junho, tem um jogo muito difícil, né, contra a Inter de Milão. Então a gente vai estar seguindo, torcendo, mas todos nós sabemos que é um jogo muito difícil. A probabilidade de continuar é menor do que a de sair, mas mesmo assim nós todos, torcedores do Fluminense, acreditamos até o final. Eu vi também hoje, ontem, no Vitor Lessa e no Gabriel Amaral e no Jornal da KTO também, que a FIFA ontem depositou, fez um Pix para os times que participaram dessa primeira fase do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense recebeu, acho que 148,5 milhões de reais. Já fez o Pix, já foi creditado na conta do Fluminense. A FIFA também autorizou a todos os clubes contratarem até 2 jogadores do dia 27 de junho passado até o dia 3 de julho. Então, se alguém quiser contratar, tem até o dia 3 para contratar. Isso aí, de repente, alguns clubes já vão sair antes disso, né? Antes do dia 3. Mas aí vale também, já fica para o decorrer da temporada dos clubes, né?
Se for o Fluminense, também fica no decorrer da temporada do Fluminense para os outros campeonatos. É Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, né? Já fica aí. Também o Fluminense sondou dois jogadores, né? O Lucas Ribeiro, que joga no Mamelodi, mas ele o passe dele está 2,5 milhões de euros. O Fluminense tem a concorrência do Cruzeiro e também do time do Catar, que já está bem encaminhado. Mas aí o jogador é brasileiro, vale a opção do jogador. Se ele quiser vir para o Fluminense, ele pode vir, a não ser que ele já tenha assinado. E também sondou o PP, que joga no Porto, e como o Porto está em crise lá, aí poderia vir por empréstimo. Aí resta ver se eles vão emprestar. Eu, pessoalmente, particularmente, preferia esse Lucas Ribeiro. Apesar de todo mundo falar, Lucas jogou no Brasil, só jogou em time pequeno e tal, mas ele no Mundial jogou contra times grandes, jogou muito bem mesmo. O único que eu vi ele jogar menos foi o Fluminense, mas ele mesmo assim jogou bem. O Fluminense também vendeu 2 goleiros, né? O Pedro Rangel foi para o Curitiba, pelo que eu vi. Ele foi vendido por 1,5 milhão, né, de reais, pelo passe de 50%. Vendeu 50% do passe dele. O Fluminense continua com 50%. Pelo menos foi isso que eu entendi. E também o Kevin do Sub-20. O goleiro Kevin do Sub-20 foi negociado com uma equipe de Portugal. Que eu não pude apurar, mas eu acho que também deve ter sido 50% do passe e o Fluminense ficar com uma porcentagem do passe dele, mas não soube o valor que foi vendido. O Fluminense ontem, os 2 jogadores que estavam contundidos treinaram normalmente com o grupo, o Thiago Silva e o Soteldo. O Thiago Silva, ele deve fazer ainda, hoje é sábado, deve fazer mais um ou 2 treinamentos, né? Para todos 2, né? Para ver se tem condição de jogar ou não. O Thiago Silva, se tiver recuperado, pode ter sido só o cansaço muscular. Se ele tiver recuperado, ele pode jogar normalmente contra a Inter de Milão. Ontem o Lessa perguntou pro Freitas, ele falou que não sabe nem se ele vai jogar, que o Renato ainda não falou, que o Renato cada hora faz uma escalação, aí ele não sabe nem se ele mesmo vai jogar. Mas acredito que se ele conseguir fazer os 2 treinos, ele vai jogar. O Soteldo eu já acho meio difícil, porque o Soteldo chegou contundido, né? Lá nos Estados Unidos, com problema muscular, ele está treinando normalmente, mas não vale a pena forçar ele a entrar, depois de repente piorar a contusão e ele ficar muito mais tempo parado depois no restante da temporada aqui no Brasil. Até porque a gente não sabe nem se o Fluminense vai conseguir passar pela Inter de Milão. Eu acredito que consiga, que o Fluminense, se jogar como jogou contra o Borussia, deve conseguir. Como a Inter de Milão é um time grande, acredito que o Fluminense jogue bem. Se Deus quiser, vamos conseguir passar para as quartas de final. Mas não vale a pena forçar. Ele deve ficar no banco. De repente, se precisar, ele jogar, se tiver condições, jogar lá do meio do segundo tempo em diante, não começar. Por esse motivo, eu acredito que o Fluminense deve começar o jogo, né, de segunda-feira contra a Inter com o seguinte time. Acredito que o Renato deva colocar esse time, até para poder marcar os avanços dos laterais da Inter, o jogo no meio de campo. Eu acredito que o Fluminense comece a jogar
com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, ou Ignacio, mas provavelmente Thiago Silva, Freitas e René. No meio, Martinelli, Hércules e Nonato. Arias, Cano e no lado esquerdo Canóbio, para poder ajudar o René a marcar os avanços do lateral direito, que é muito bom da Inter de Milão. Então acredito que o time seja esse. Aí vamos aguardar os treinamentos e se o Renato... Parece que, não sei se é amanhã, tem um treino que pode ser acompanhado pelo menos o início pelos repórteres que estiverem lá e torcedor que estiver lá também. Acredito que seja esse time aí. Então agora é aguardar notícias do Fluminense. Vamos ver se o Renato bota esse time mesmo, se o Soteldo e o Thiago Silva estão recuperados, para o Soteldo ficar no banco e se for preciso entrar no meio do segundo tempo em diante. Vamos aguardar, torcer para o Fluminense se classificar, nem que seja nos pênaltis, e continuar aí até a quarta de final, que aí deve pegar um time que fica muito difícil de ganhar, mas quem sabe? Para o Fluminense tudo é possível, cara. Para nós, torcedores do Fluminense, tudo é com dificuldade. Vê como é que a gente se classificou em cima do Mamelodi. Pô, foi sofrimento até o final, mas vamos aguardar. Qualquer notícia, se eu puder, eu venho aqui e falo para vocês. Sobre o SAF, só deve ter alguma novidade depois do Mundial, quando nós retornarmos em julho. E vamos ver se o Fluminense vai trocar algum jogador, ou se ele vai contratar algum jogador também para incorporar lá, ou para aproveitar e ficar para o restante da temporada. Vamos aguardar a novidade. Um abraço a todos, um grande sábado para todos, fiquem com Deus, até a próxima.